Tarde, turminha do sétimo ano. Bem, retornamos, tá? Com a unidade 1, parte 2. Ainda falando sobre a formação dos estados modernos na Europa, nós vimos em capítulos anteriores que o primeiro estado nacional a se formar foi Portugal, mas isso foi no século XV. Então, no século XVI, nós vamos ter a monarquia espanhola. Olha só, tanto Portugal quanto a Espanha se formaram através das guerras da Reconquista, a retomada do poder que estava nas mãos dos mouros. Bem, a Espanha vai ter uma importância muito grande porque ela se forma através dos pactos de casamento. Isabel de Castela com Fernando de Aragão. E com isso aumentou muito o seu território e a sua influência. Vai ser exatamente isso que vai levar à conquista da América, Novo Mundo. Daí trazendo ouro e prata. Esse assunto nós vamos trabalhar no próximo capítulo, tá? Então, vamos lá. Outro estado nacional a se formar começou a se consolidar basicamente no final do século XIV, quando a dinastia dos Capetos foi extinta. E aconteceu um fato muito interessante. Devido aos casamentos que haviam entre as monarquias, a Inglaterra vai reivindicar o trono da França, porque o último Capeto não deixou um herdeiro legítimo. E aí era também um herdeiro que tinha seus laços de sangue com a Inglaterra. Por isso a Inglaterra vai reivindicar. A maioria da nobreza francesa não aceita essa ideia e passa a apoiar Filipe de Valois como o novo rei. Ele era um dos herdeiros, só que estava na França e tinha mais relação com a França que o outro herdeiro inglês. Isso vai acabar levando a uma guerra entre a França e a Inglaterra, que vai ser a Guerra dos 100 Anos, que na realidade durou 116 anos. Mas não foi contínuo, tá? Parava. Mas essa guerra vai ser importante porque vai fazer com que a França forme a sua principal base do Estado moderno. O que é isso? Ou um exército permanente. E vai ser também durante a Guerra dos 100 Anos que nós vamos ter o destaque de Joana d'Arc, que é a heroína francesa. Na Inglaterra, nós vamos ver uma outra situação. Ainda dentro do século XIV, a nobreza reunida no parlamento enfrentou a monarquia e isso forçou o rei a mostrar a sua autoridade e formar um Estado Nacional, tipo assim, quem manda aqui sou eu e ponto final, tá? Pois bem, no século XV, esta nobreza uniu-se ao rei durante a Guerra dos 100 Anos, tá? E após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra passou por um longo período de conflitos, como a Guerra dos 30 Anos e outra guerra Guerra dos 30 Anos, guerras religiosas que estavam rolando na Europa, França, Inglaterra, Espanha, tudo a questão da disputa religiosa. E outro fator vai ser a disputa bem dentro do território inglês, que vai ser a disputa dos Lancaster e dos York. Eram duas famílias nobres e as duas tinham direito ao trono devido aos famosos casamentos, tá? E aí vai rolar uma guerra entre as duas famílias. Os Lancaster eram representados por uma rosa branca e os York por uma rosa vermelha. Daí o nome Guerra das Duas Rosas. Bem, esta guerra teve fim com a ascensão ao trono de Henrique VII, que tinha laços de parentesco com as duas famílias, tá? E, aliás, todos tinham, tá?
Só que tinha uma coisa, Henrique VII tinha o apoio da burguesia. Por isso, ele acaba assumindo o trono e funda a dinastia dos Tudor, dando início ao absolutismo francês ou inglês, tá? E nós vamos verificar que ele vai dar início ao absolutismo inglês e o filho dele, o próximo rei, vai ser Henrique VIII, que rompe com a Igreja Católica e forma a Igreja Anglicana. Já vimos isso. Para que ele faz isso? Para fortalecer o seu próprio poder e ter o apoio da burguesia. Olha só, ele confisca as terras da igreja, dá parte dessas terras à nobreza e mantém a nobreza literalmente subjugada ao poder dele e vende parte dessas outras terras à burguesia. E a burguesia passa a ter o título de nobreza, porque junto com a terra eles recebiam também um título de nobreza. Então, na Inglaterra, a nobreza vai ser uma nobreza burguesa, voltada para a produção e não pensando só na terra, é terra e capital. A monarquia inglesa vai ser muito importante porque ela promove a modernização. Modernização do quê? Da frota mercantil. Ora, se a Inglaterra está produzindo muito, tem que escoar a produção, tá? E para escoar a produção, nada melhor que uma grande frota naval. Com isso, a Inglaterra torna-se a grande senhora dos mares, principalmente depois que a Inglaterra, em 1588, num confronto com a Espanha, final da Guerra dos 30 Anos, consegue destruir a incrível armada espanhola. Aí sim, a Inglaterra torna-se extremamente poderosa. Bem, moçada, fechamos essa unidade. Façam os exercícios das páginas 435, 436 e 437. Se preparem, comecem a estudar, que brevemente teremos a prova mensal, tá, moçada? A prova mensal vai cair a unidade 1 e a unidade 2, que ainda falaremos sobre isso com vocês. Então, beijo, até a próxima.